Olá, boa tarde! Chegou a hora do Espaço Unisanta. Fique ligado, porque a partir de agora você vai saber tudo o que acontece no campus e muito mais. Alunos da FEFESP participam de um bate-papo com ex-jogadores de futebol. Confira a segunda parte no Cá Entre Nós com Leandro Taveira. Comparar o futebol de antigamente com o de hoje e o que esperar do futuro do futebol da nossa região. Esses e outros assuntos foram temas de um bate-papo entre os alunos de Educação Física da Unisanta e ex-jogadores. Não importa em que roda de amigos você esteja, o futebol em algum momento será discutido. Para os alunos da FEFESP, além de uma disciplina, o assunto está sempre em questão. E para agregar aos estudantes que aprendem diariamente em sala de aula, o curso preparou um bate-papo com ex-jogadores. Atletas que atingiram o sucesso no esporte, como Serginho Chulapa, que marcou época dentro do Santos e é técnico auxiliar do time, Edu, campeão do mundo com o Brasil em 70 ao lado de Pelé, e Rui de Rosses. Como mediador, a conversa teve o jornalista Eduardo Silva, diretor de jornalismo da TV Tribuna. Muitos alunos da faculdade são bem novos e não conhecem a realidade do que era o futebol brasileiro. E eles três, com a experiência que têm, vão poder mostrar aos alunos, ao pessoal que participar da palestra, dar um panorama geral da evolução do futebol dos anos 70 até agora. O tema da conversa foi principalmente as mudanças da prática do esporte em diferentes épocas. Os ex-jogadores compararam o futebol atual com o da época em que ainda exerciam a profissão. Não podemos ter um termo de comparação entre o hoje e o ontem, né? Eu acho que a qualidade técnica do futebol era muito superior à de hoje. Hoje a força física se emprega cada vez mais no futebol. Na nossa época era mais a técnica, era mais a habilidade, né? E se jogava um futebol muito bonito. Hoje com uma gotinha de sangue dá para detectar se você tá cansado, se você tá bem para ir para o jogo. Isso tudo facilitou, né? A tecnologia, né? A gente sempre, a profissão que a gente viveu a vida toda, então é sempre bom tracar, principalmente para os jovens aí. Em primeiro lugar, esses encontros são importantes para os alunos entenderem as diversas fases do esporte, principalmente o futebol, que é um esporte considerado de massa e um dos melhores, um dos mais populares do país. Ao mesmo tempo, comparar gerações. São gerações diferenciadas, cada qual no seu período, cada qual com o seu perfil. E isso faz com que o aluno entenda não só a carreira esportiva, acima de tudo o momento vivido pelo futebol e ao mesmo tempo sendo uma carreira de sucesso, como são os convidados dessa noite. Quando vimos a palavra marketing digital, logo somos remetidos a empresas multinacionais e agências de propaganda. Mas isso não significa que estudantes e microempresários não possam conhecer dicas de como expandir os negócios e aumentar a rede de contatos. O aplicativo Primer te ajuda a planejar as ações para atingir o público-alvo. O programa é dividido em 4 categorias: publicidade, conteúdo, estratégia e métrica, e recebe atualizações semanalmente. Após fazer o login com a conta do Gmail, na tela seguinte você tem lições em destaques, todas as lições e bloco de notas. Depois de selecionado um assunto, existem inúmeras tarefas que devem ser realizadas para desbloquear alguns conteúdos. Vamos usar um exemplo. A opção é conteúdo. A matéria escolhida atrai seus consumidores com uma boa história. Para ver as dicas, arraste as cartas para a esquerda. Para ler novamente, puxe para a direita. Em um outro modelo, existem atividades que ajudam a entender melhor o conceito. As aulas duram em média 5 minutos e não precisam de conexão com a internet. O aplicativo é gratuito e está disponível para as plataformas iOS e Android.
Leandro Taveira tem planos para a Semana da Juventude e ideias para fiscalizar espaços públicos do município voltados à juventude. Esses e outros assuntos você confere agora na segunda parte do Cá Entre Nós. Momento político importante do país que a gente está vivendo, a juventude tem uma importância fundamental em todo esse processo, mas principalmente não apenas na questão da dualidade partidária que hoje muitas vezes a gente encara no país, né, mas muita na participação política, né, de entender a política, entender o cenário e ver como que a gente pode, nas nossas atitudes, melhorar esse panorama, né? Então hoje a gente fala tanto da corrupção e dos políticos que são corruptos e que a gente quer combater, mas será que nós mesmos também não somos corruptos? Né? Dentro das nossas atitudes, o que a gente não pode fazer para melhorar o nosso cotidiano? Né? Até que ponto a gente não precisa se policiar para não cometer corrupção em pequenas atitudes, em pequenas ações que nós cometemos. Claro que quando a gente fala de milhões, bilhões que são desviados, que isso prejudica a vida de pessoas, isso se torna muito grande. Mas, poxa, será que aqueles R$100 que você deu como um suborno também para um guarda, para um policial, para não levar uma multa, aqueles 50, R$20, enfim, né, não importa o valor, mas o ato importa, né, querendo ou não, é uma corrupção. Como sociedade civil, né, a gente precisa conhecer um pouco mais isso. Uma das bandeiras que eu tenho e quero levantar é que a gente, enquanto conselho, a sociedade civil tem abertura para ir nos centros de juventude da cidade, ir nas escolas da cidade, conhecer mesmo, ver o que a gente pode ajudar, né, e não só numa questão de fiscalizar, de bater. Acho que a ideia não é essa. É mais um sentido de, poxa, às vezes tem melhorias que às vezes são tão simples para a sociedade civil, né, que o poder público às vezes é engessado em algumas questões por burocracias e tudo mais, e não consegue fazer, e às vezes a sociedade civil pode chegar e, poxa, isso eu consigo ajudar, nisso aqui a gente pode resolver dessa forma, a gente pode conversar, né, e tem muito mais abertura para um diálogo, né, então serve um pouco como isso também, né, escutar as partes, achar formas de melhorar a vida do jovem. São diversas ações, né? Um dos grandes ganhos que a gente sempre diz para o Conselho é a abertura, né? A criação em Santos de um órgão específico de políticas para a juventude em Santos, né? Então hoje a gente tem um coordenador de políticas para a juventude em Santos, que até 2 anos atrás não tínhamos, e essa é uma bandeira que o Conselho da Juventude levantou. Com a criação, a gente ganha uma série de facilidades. Então, ter um coordenador possibilita que diversos projetos e uma gama grande de atividades aconteçam na cidade. Um dos grandes destaques que a gente sempre fala é o nosso conselho itinerante, que é levar para os jovens de escolas do município ou outras organizações, ou mesmo universidades, que precisem de discussões, de debate sobre algum segmento ligado à juventude. A gente já falou de gravidez precoce, a gente já falou de doenças sexualmente transmissíveis, a gente já falou de emprego e renda, de empreendedorismo. Então a gente leva assuntos que sejam de interesse do jovem, de necessidade do jovem, para dentro de onde ele está. E com isso a gente também apresenta o que é o Conselho e como que ele pode colaborar com o Conselho, né? O Conselho é aberto, qualquer jovem, e não só jovem, né? Qualquer pessoa que queira colaborar para a juventude no município pode vir a fazer parte do Conselho da Juventude. Então esse que a gente chama de Conselho Itinerante, que a gente vai nas escolas. Existe um outro projeto grande que surgiu como uma demanda também do Conselho, o Festival da Juventude, né, para que jovens da cidade pudessem apresentar sua arte, né, sua música. Às vezes o jovem compõe ou tem uma banda e não consegue espaço para se apresentar, para ser ouvido, e o Festival da Juventude, criado no ano passado, veio dar esse espaço, abrir para que o jovem pudesse apresentar sua arte, sua música, concorrer com outros, mas a concorrência não é nem o principal, né, é mais o espaço, dar o espaço para ele ser ouvido, para ele se apresentar. Então o Festival da Juventude acho que é um grande ganho. O Conselho da Juventude hoje faz parte da comissão desse festival. Esse ano vai para a segunda edição, ainda mais fortalecido, abrindo para mais bandas e grupos participarem.
Enfim, são diversas ações que a gente vê como crescimento. A gente tem projetos de comunidades mais carentes, que a gente sente necessidade, demandas às vezes que a juventude precisa de uma melhoria numa escola e a gente através do conselho consegue solicitar e consegue chegar nessa melhoria. Ganhos para deficientes, por exemplo, para portadores de deficiência, que às vezes a gente, através do conselho, a gente vê que por uma necessidade do jovem, a gente leva essa demanda e consegue que algum espaço tenha também acesso a jovens com deficiência, redução de preconceitos, enfim, tudo isso eu acho que cabe ao conselho discutir, né? Fico muito feliz que no dia de hoje a gente vê jovens querendo entender um pouco mais política, né? A minha grande preocupação e sempre foi essa questão da dualidade, né? Do jovem ser ou de esquerda ou de direita e querer guerrear e querer brigar um com o outro. E isso eu não vejo como saudável, né? Tanta guerra, assim, né, a discussão, mas você entender da política, saber o que é certo e o que é errado, para poder expressar a sua opinião e tomar atitudes, isso pode transformar o nosso país e o nosso mundo. Então hoje eu enxergo que, apesar dessa crise toda política, apesar do momento instável que a gente vive, a gente consegue mostrar um pouco mais o que é a política, o que é papel de cada uma das esferas, né? A gente tem o governo federal, estadual, municipal, o que cada um faz. O que eu acho que é importante, e o jovem tem essa possibilidade, é de entender mais da política para poder atuar dentro da política ou em paralelo à política, né? Todos nós somos seres políticos, né? Todo jovem, por mais que não queira, aquela votação que você participou na sua universidade, você está sendo político, você está fazendo política. Então, como fazer com que essa política seja algo consciente e não apenas aquela coisa, vai lá e vota no meu amigo porque ele é muito bacana. Será que é legal, né, ir lá e simplesmente votar no amigo? Ou eu preciso entender as propostas daquele político? Ou eu preciso entender no que eu posso colaborar e não necessariamente preciso de um vereador para me representar, ou preciso de um deputado para me representar, ou o que eu posso fazer, ou o que eu preciso deles. E como cobrar dessas pessoas que estão lá nos representando, né? Tanto no município, quanto no estado, quanto na federação. A gente trabalha, né? Hoje esse é o nosso cenário, a gente é representado por políticos, por pessoas que estão lá nesses cargos. Então, como cobrá-los, né? Então, é importante isso. E é muito bom ver que cada vez mais o jovem tem uma força e precisa ter uma força de ser representado nesses órgãos. Então, é importante que o jovem conheça propostas e conheça todos os vereadores e veja, às vezes um vereador jovem ou que representa os jovens, né, que realmente representa essa classe, é que vai nos representar, né, e pode ter as bandeiras que a gente acha certa. Ou não, né, a gente tem que ter a liberdade de escolha dentro daquilo que a gente acha melhor, mas conhecendo as propostas de cada um dos candidatos, entendendo do cenário político, a gente pode ver, poxa, essa proposta me representa, me contempla, então eu vou acreditar nessa pessoa. Às vezes é jovem, né? Hoje a gente tem candidatos jovens ou candidatos que representam jovens e que é importante conhecer e eu posso trabalhar, eu posso dar a minha confiança, meu voto para ele e não apenas dar o meu voto, mas também cobrar. Queiram fazer diferente. Não aceitem apenas aquilo que lhe impõem, que lhe falam, e aceite isso como sendo a grande verdade. Não, questione, né? O jovem tem muito esse poder questionador. E eu acho que a gente tem hoje muita informação através de redes sociais, através de internet, mas a gente também não pode acreditar em tudo, né? A gente precisa realmente ir atrás da informação verdadeira, né? Ver todos os lados, ouvir todos os lados, que isso é muito importante. Basicamente, eu acho que é isso. Se informe e queira fazer a diferença. Com isso, acho que a gente consegue transformar o país. E eu vou ficando por aqui, mas já temos um encontro marcado amanhã, às 1h05 da tarde. Beijos, tchau!